Muito bem, minha gente, estamos chegando com mais um programa Bate-Papo. Claro, agradecendo demais a sua importante companhia. E aqui na tela, o nosso contato, o QR Code do nosso Instagram. Se você quiser participar, mandando então o seu alô, o seu recado, a sua dica, a sua sugestão de pauta, fique à vontade. Ok, gente? No programa de hoje, eu converso aqui no estúdio com o Valdomiro Crush. O Valdomiro, que é CVO do grupo EOS, é isso, Valdomiro? Seja bem-vindo. Obrigado, uma satisfação. É Crush, falando sério? Tá quase lá, tá quase lá. É que não é fácil, né? Crush, né? Crush. Você nasceu aonde, Valdomiro? Eu sou curitibano. Curitibano. Isso, mas minha família toda é de Santa Catarina, eu sou o único curitibano da família. Bom, gente, o Valdomiro, ele é CEO dessa empresa que eu já citei, que é o grupo EOS, é uma holding, né? Isso, é uma holding de serviços jurídicos. Nós prestamos serviços para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e procuradorias públicas. Você tem outras empresas ligadas ao grupo? Sim, somos sete empresas ao todo no grupo. Onde que é a origem dela, do grupo? Começamos aqui em Curitiba, né? A matriz é aqui em Curitiba, mas nós temos filial também em Portugal, temos unidade em São Paulo, unidade em Goiânia, mas estamos aí, atendemos o Brasil inteiro e também na Europa. E o Valdomiro, gente, ele escreveu esse livro aqui, ó, O Advogado Gerador de Negócios. Esse aí é uma obra que eu já venho trabalhando há algum tempo, porque este assunto é muito polêmico na advocacia. Existe uma regulamentação que proíbe os advogados de fazerem prospecção de negócios, tal como qualquer outra atividade. De repente fere o código de ética. Perfeitamente, exatamente. E aí, este livro surgiu a partir dessa dor dos advogados, que é, como faço então, já que eu não posso vender os meus serviços tal como qualquer outra profissão, como eu faço então para levar ao conhecimento do meu potencial cliente o serviço que eu presto? Valdomiro, o que nós vamos encontrar, o que o advogado vai encontrar nessa obra aqui? Bom, desde o começo, como você deve se posicionar, seja no seu posicionamento pessoal, individual, como o posicionamento da sua marca enquanto escritório de advocacia. Passa pelo marketing pessoal, passa pelo pessoal, branding, e aí a gente vai evoluindo como construir um produto jurídico para você conseguir identificar o seu público-alvo e direcionar um produto que seja claro para aquele alvo que você deseja Porque atender. O que nós conhecemos hoje em termos do meio jurídico e esse contato com o seu cliente, essa prospecção é o famoso cartãozinho de visitas, né? Exato, o tradicional cartãozinho de visita. Exato. E aí espera que um cliente acabe indicando o outro, né? Exato. O que essa tua filosofia de trabalho aqui, ela preconiza? A gente aborda outros formatos de abordagem, não só esse 1 a 1, né? Mas também como você pode estruturar as suas redes sociais, por exemplo, como você deve estruturar o seu negócio para poder atender de maneira mais dinâmica o mercado e conseguindo acessar públicos muito específicos. É uma falha que nós notamos no mercado jurídico, é que o advogado acaba se posicionando como um generalista. E quem se posiciona como generalista tem dificuldade de encontrar um público que o enxergue como um prestador de serviço adequado. Pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, você acha interessante o advogado ser um especialista? Sem dúvida. Ele não corre o risco, Valdomiro, dele perder cliente, dizer, doutor, você faz esse serviço família? Puxa vida, isso eu não faço. E acaba perdendo o cliente, Perfeito, Valdomiro. Essa normalmente é a dúvida que todos os nossos clientes acabam tendo. No final das contas, quem quer atender todo mundo não atende ninguém, essa é a verdade. Isso é um princípio básico do marketing. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, a hora que você levanta bandeiras de especialidade, o teu público nichado começa a te enxergar. E quando ele começa a te enxergar, ele começa a indicar os seus colegas de trabalho, por exemplo, e aí você começa a atender um mesmo nicho. Isso facilita a abordagem num determinado nicho e, mais do que isso, internamente, para os seus processos internos, você ganha muita produtividade. Então, a especialização leva ao aumento do expertise, que leva a maior produtividade, que leva a um aumento do ticket médio. Também. É isso? Podemos pensar assim? Exatamente. Porque, como especialista, você consegue ancorar o seu preço numa determinada faixa que, enquanto generalista... Quem pensar no advogado, seja ele jurídico, família, empresarial,
já pensa como referência àquela pessoa. Exato. Imagine só, um advogado, como você mencionou, um advogado empresarial. Agora, se eu digo, eu sou um advogado empresarial especializado na área da saúde, na área farmacêutica. Eu cravo já a minha proposta de valor num determinado segmento. E aí todas aquelas empresas daquele determinado segmento me enxergam como autoridade e aí eu já me posiciono de maneira diferente. Você falou algo hoje da importância do profissional estar nas redes sociais. Qual é a linha tênue para ele se mostrar nas redes sociais e não ser algo que ele está só captando clientes, não esbarrar no código da OAB? Excelente pergunta. Inclusive, o provimento 205 de 2021, emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil, trata exatamente disso. Não pode fazer ostentação, por exemplo, né? Eu começar a ostentar o espaço do meu escritório, o carrão que eu ando, o avião que eu tenho, coisa parecida, né? Mas eu posso apresentar serviços que são informativos, digamos assim. A minha rede social, ela acaba servindo como uma fonte de informação. É o conteúdo relevante, é o conteúdo de qualidade, é o marketing inbound. Perfeitamente. É isso? Perfeitamente. Eu dar uma informação de qualidade para o público em geral. Eu ser um formador de opinião. Perfeitamente. Naquele âmbito. Exatamente isso. A hora que você se demonstra para o mercado como um expert em determinado assunto, levando a esse público conhecimento, você está apenas informando aquele público, por exemplo, sobre os possíveis direitos que ele venha a ter. Perfeito. A partir daí o público se interessa e busca por você. E aí você abre a porta para uma negociação. Valdomiro, aqui no teu livro você fala você usa um termo chamado ecossistema, né? Exclusivo para a gestão. O que seria esse ecossistema exclusivo para a gestão de escritórios jurídicos? Os escritórios hoje, por conta do desenvolvimento da área jurídica e por conta da quantidade de profissionais, hoje, para você ter uma ideia, são quase 1,5 milhão de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Cerca de 250 mil escritórios de advocacia no Brasil, ou seja, a concorrência é brutal. Se você não se diferencia, você cai num oceano vermelho e aí é ombro a ombro, disputando preço, e aí a ladeira abaixo, a coisa fica feia. Então, o que nós enxergamos? A partir do momento que você está em ambientes ultracompetitivos, o que te diferencia é a forma como você gere o seu negócio, a cultura organizacional que você tem no teu negócio, como você faz a gestão de pessoas, como você faz o teu planejamento estratégico, quais são os elementos de tecnologia que você embarca na tua operação. Isso faz com que você comece a se diferenciar do restante do mercado. Você falou algo muito interessante, diminuir preço não é o melhor negócio. Eu acho que até o cliente percebe isso, né? Quando, seja advogado, médico, qualquer profissional, começa a puxar o preço dele para baixo, né? Ele não acaba se desprezando o seu trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. Acaba acontecendo um aviltamento dos honorários e da imagem do profissional. Quando, digamos, nós dois que fôssemos advogados e trabalhando lá, sim. Competindo, se eu apresento um determinado preço, você já traz um preço um pouco abaixo, aí eu entro nesse... É briga de foice que ninguém ganha, no final das contas. Pelo teu expertise, pela expertise da EOS e pelo trabalho que você teve de pesquisa para escrever esse livro, quais são os erros mais recorrentes dos escritórios de advocacia? Ótima pergunta. Eu trabalho nisso há 30 anos já. Comecei em 1995 e de lá para cá eu vi a evolução da gestão jurídica acontecendo por dentro, né? Eu trabalhando em escritório de advocacia. E eu fui fazer o curso de Direito justamente porque eu não conseguia entender qual era a cabeça do advogado, como o advogado pensava. E o que eu percebi foi que o advogado foi talhado na universidade para pensar em processo e mitigação de risco. Agora, quando você vai para o mercado, você é primeiro, um profissional que é responsável por desenvolver a sua própria carreira. E segundo, se você é dono do escritório, você é um empreendedor, um empresário do ramo jurídico. E a faculdade de Direito não ensina absolutamente nada. Em termos de gestão, nada. Nada. E aí o que acontece? Temos escritórios que não sabem como fazer um controle financeiro, não sabem como contratar ou demitir uma pessoa, não sabem como embarcar um novo profissional nas atividades, não sabem como fazer a gestão de prazo, apesar de que os prazos é o que eles fazem de melhor. Só olha a tabela de honorários da OAB. E cuida do processo, né? Do processo. Aquele relacionamento entre o advogado e a justiça. Então, todo o restante que está por trás, o arcabouço de gestão que está por trás do negócio jurídico, eles acabam falhando gravemente.
Como que a EOS está preparada para atender essa demanda do meio jurídico? Joia. A empresa foi fundada há 10 anos, completamos esse ano 10 anos, e nós trouxemos para a nossa equipe profissionais de altíssimo gabarito. O mais inexperiente ali tem pelo menos 15 anos de atividade no mercado. Nós temos muita tecnologia embarcada, nós desenvolvemos metodologia científica própria para a aplicação das nossas consultorias. Nós temos uma bagagem tecnológica e um apoio tecnológico em torno da empresa bastante robusto para que a gente entregue para os nossos clientes tecnologia embarcada. Então, o cliente não tem um sistema de gestão ou não tem IA implantada, nós temos todo esse suporte para poder entregar para o escritório de advocacia, o departamento jurídico. Valdomiro, nós estamos em 2025, como é que o teu grupo vê tendência para os próximos 5, 10 anos dentro da área jurídica? A grande tendência é a inteligência artificial, né? Sem dúvida. E hoje, e não só no jurídico, em todos os mercados, né? Todos os locais. Mas no jurídico especialmente, porque a base do trabalho do advogado é texto. E a base da tecnologia é texto. Então é um casamento perfeito. Não vejo o advogado ser uma categoria que vai acabar, uma profissão que vai acabar, não vejo isso. Mas aquele advogado que não utilizar como ferramenta a inteligência artificial, esse vai passar por dificuldades. Por quê? Ele vai ser menos produtivo, ele vai ser muito mais caro do que a média do mercado, porque ao passo que eu sou muito produtivo, eu consigo ser competitivo em preços sem marginalizar aqui o meu lucro, né? Então, quem não tiver tecnologia embarcada nos seus escritórios vai sofrer muito daqui para frente. Bom, eu quero mostrar para você, que está nos acompanhando, novamente aqui, o advogado gerador de negócios. Isso é uma palavra que até então não vinha na mente do administrador jurídico, né? Nunca você pensou nesse termo, gerador de negócio. Eu acho que o advogado pensava, não, eu tenho que resolver minhas pendências judiciais, né? Exato. Minhas demandas, minhas petições, né? Isso aqui pode entender-se que é um manual prático? Totalmente. A ideia é exatamente essa. Eu até usei um termo em inglês ali, o manual prático do Deal Maker. Deal Maker. Porque, querendo ou não, o advogado é um excelente negociador. Ele aprende a negociar. Sim. Ele só não entendeu, ou muitos não entenderam ainda, que esta habilidade negocial que ele tem de fazer uma sustentação oral, de fazer, né, aquele embate jurídico, técnico, pode ser levado para a área comercial, digamos assim. Claro. Então, esse livro é exatamente para despertar isso. Você Bacana. é um excelente argumentador. Traga essa argumentação para a mesa de negócios. Bom, para você que está acompanhando o programa Bate-Papo, se você quiser conhecer um pouco mais do Deal Maker, o advogado gerador de negócio do meu amigo Valdomiro Croix, do grupo ELS. Grupo ELS. Nós vamos colocar na tela aqui o Instagram do Valdomiro para que você possa acompanhar, perguntar sobre o trabalho que o grupo ELS desenvolve, né? @ELS_grupo, é isso, Valdomiro? Esse é o então está na tela, @EOS_grupo, para você saber dos serviços dessa road e também saber como que você contrata e adquire este livro aqui, que é o Manual do Sucesso. É isso aí. Afinal, a gente trabalha 5 anos, né? Nos bancos, né? De uma faculdade para não ter sucesso. 5 anos na faculdade e não conseguir fazer o seu negócio ir para o mercado, não vale a pena. Joia, Valdomiro, muito obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado. Vamos agora falar de um outro tema, gente. Vamos falar sobre saúde. Quem vem falando sobre saúde, a saúde ocular, é a médica oftalmologista, a doutora Sandra Ávila. É o quadro Vida e Saúde. Vinheta na tela. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Sandra Ávila e hoje vou conversar com vocês sobre um tema muito importante, lentes de contato. Então, se você quer usar lentes de contato, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, procure o seu oftalmologista. Ele vai poder avaliar a sua córnea, o seu olho, as suas expectativas, né? E vai poder lhe indicar o melhor produto em relação às lentes de contato, né? Que você pode usar.
Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar, né? Então, vamos avaliar as características da córnea para ver a curvatura da sua córnea, vamos ver as células, se elas estão bem ou não, se você tem alguma contraindicação para usar as lentes, se você tem olho seco, você tem que tratar o olho para você poder usar as lentes. E também se você tem algum outro sintoma, tipo, ou um sinal, né, na conjuntiva que indica que você tem um processo alérgico, você tem que tratar, ou se tem algum processo inflamatório nas bordas palpebrais, do tipo blefarite. Então, todas são as situações que precisam de tratamento prévio para depois você poder usar as suas lentes de contato. Após essa primeira análise, vamos ver o grau do paciente e aí determinando, através da análise da curvatura, se essa lente tem que ser rígida, se ela tem que ser uma lente especial, ou se ela pode ser uma lente gelatinosa, se ela é uma lente gelatinosa para corrigir astigmatismo. As lentes hoje elas são muito sob medida também, tá? Então, só o médico, através de todos esses exames da parte clínica e também de exames complementares como uma topografia corneana, uma microscopia especular, vão poder dar dados suficientes para a gente poder saber todos os dados para a sua adaptação de lentes de contato. Lembrando que a adaptação de lentes de contato, então, é um ato médico. O oftalmologista, definindo qual seria a sua lente de contato ideal, ele vai lhe ensinar a usar, ele vai lhe ensinar os cuidados com a lente, né? Que produto que você pode usar para você conservar as suas lentes de contato, né? Qual a necessidade de lubrificação dos olhos, todas as informações necessárias, né, para a sua segurança. Então, se você tem dúvidas, você pode entrar em contato através do meu Instagram, doutora Sandra Ávila, que está aqui nesse QR Code. Espero vocês para o próximo episódio, onde nós vamos conversar sobre catarata. Muito bem, gente. Estamos de volta e eu vou chamar um breve intervalo comercial. Em 1 minuto, nós estamos de volta. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Gente, estamos de volta e eu converso agora com o René Scaraboto. Acertei teu nome, né, René? Acertou, perfeito. Você é curitibano? Você nasceu onde, Scaraboto? Curitibano, esse é um... Fala que a grafia tá meio estranha ali, mas é italiano. Esse é da parte do pai. Gente, o René Scaraboto, ele é terapeuta integrativo e ele usa como uma das ferramentas lá na sua clínica a hipnose clínica. Vamos falar então sobre hipnose clínica. Qual que é a origem, René, da hipnose? Vamos lá. Inicialmente, a hipnose ela tem registros lá do Egito Antigo, mais de 3.000 anos atrás. Papiro de Éfiros ali já tem alguns lugares ali onde a gente tem técnicas descritas que parecem muito com a hipnoterapia. Mas ela vai vir um pouco mais recente, com Franz Mesmer, com o mesmerismo, Milton Erickson. Então a gente vem trazendo ela para um nível mais recente aí. Estamos falando aí na 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisinha ali, que a gente começa realmente a utilizar a hipnose clínica na atualidade, né? No nosso quadro clínico hoje. A hipnose clínica já tem várias vertentes, às vezes até misturando com outras técnicas. Tem hipnose com TCC, que é bem eficiente também. A que eu trabalho hoje, que é a hipnose condicionativa, essa é um pouco mais recente, inclusive brasileira, essa a gente pode taxar que é nossa aí. Essa tem em torno de uns 40 anos já que está sendo aplicada. Então, a hipnose, a gente gosta sempre de diferenciar esse lado, né? Tem a hipnose clínica e tem a hipnose de entretenimento. A de entretenimento aí, ela é uma outra linha ali que a gente, né, vai deixar para um outro assunto, mas aqui que a clínica que é a interessante, é que a gente vai trabalhar com qualidade de vida, né? Eu quero entender, o público que está nos assistindo quer entender também, o que acontece com a plástica da mente, do cérebro, no processo hipnótico. Porque, veja, eu vou com uma demanda numa clínica, eu estou com um problema.
não importa qual. Eu estou me entregando nesse processo ao profissional que está ali. Mas eu acho que eu, e quem está nos assistindo, quer saber o que vai acontecer com a plástica do meu cérebro, o que vai acontecer quimicamente falando. Explica pra gente. Vamos lá, né? Hoje as neurociências estão cada vez mais, enfim, detalhadas nesse processo. Uhum. Nós vamos colocar hoje que a neuroplasticidade, que é esse trabalho no qual você está falando ali, vai trabalhar bastante na neuroquímica. Então, basicamente, quem já deve ter ouvido falar aí da dopamina, ocitocina, nós vamos trabalhar dentro desses campos dopaminérgicos, serotoninérgicos, quando a gente está falando de prazer. Então, trabalhando tanto aquilo de reconhecimento daquilo que você deseja. Então, poxa, vou fazer um trabalho, eu preciso me dar motivação, determinação. Estamos trabalhando dentro desse processo. Os vícios é o controle desse processo dopaminérgico. Vício porque ele agora tem prazer em cima daquilo que não faz bem. Então, vício no cigarro, na bebida, enfim. Então, a gente reduz esse processo no campo neurofisiológico. O cortisol, que é o nosso neurotransmissor do estresse. Então, quando nós estamos falando aí de performance, questões profissionais, o cortisol que está batendo lá no teto. A gente consegue regular esse cara através da técnica, reduzindo principalmente em pontos específicos. Renê, eu quero uma reunião, mas naquela reunião eu fico estressado. Renê, eu preciso de uma cobrança específica ali de uma equipe, mas aquilo me deixa pilhado. O cérebro está, ou seja, acostumado a, naquela situação, elevar nível de cortisol e muitas vezes baixar níveis de serotonina, de ocitocina, que são os processos ali de prazer. Então a pessoa fica estressada, fica nervosa e não consegue entregar aquele processo. Em consultório, nós vamos trabalhar esse processo. Mas é algo mágico? É uma coisa que vem do outro mundo? Eu falo, não, a gente faz isso tranquilamente. Quantas vezes a gente não aprende a ter prazer em algo? Então, um exercício físico praticado várias vezes, chega um momento que a gente vai ouvir do pessoal, né? Fala, nossa, eu tenho prazer, Renê, seria um treinamento da mente? É porque você falou aí, fazendo aí uma síntese do que você falou, são crenças limitantes, né? Não posso. Você falou, olha, quero fazer uma entrevista de trabalho. Puta, não posso. Quero namorar. Não posso. Quero arrumar um emprego. Opa, não posso. Quero fazer uma apresentação. Opa, não posso. Onde que esse conjuntos de não posso está alojado? Vamos lá, né? Isso e como você mesmo falou, é um treinamento mental, né? Está dentro do nosso pré-córtex. Né? Então, o córtex pré-frontal ali é o cara que está guardando todo esse processo. Okay. Todo o resto do cérebro trabalha para levar isso a ele. Então, a região sabotador, central... Um sabotador, né? Então, na verdade, eu falo que ele está mais para um protetor do que um sabotador, entende? Perfeito. Então, entra aquela coisa. Eu gosto de dar uns exemplos bem metafóricos para funcionar. Bom, você passou a vida inteira sendo educado que a altura é ruim. Legal, maravilhoso. Mas no meio do decorrer do processo, você descobre que você vai ser paraquedista. Que paraquedista, cara, é o que te move. Putz, mas aí tem um negócio sabotador no teu cérebro. Porque no teu cérebro foi educado que a altura é ruim. Mas você descobriu de outra forma que aquilo é o teu sonho de vida. Como é que vai ser? Então, claro, que num dia a dia, o que acontece? O prazer por aquilo vai reconfigurando, a gente vai falando que a gente vai ressignificando esse processo. Mas isso é meio que natural. Mas, às vezes, a gente não tem todo esse tempo do mundo para fazer isso, não. Então, a gente entra com o processo terapêutico para estimular esse processo. Então, seria como se fosse a nossa mente, como se fosse uma placa de computador que ficaram lá alojados vários registros. Lá da nossa infância, dos nossos ancestrais. E, em determinado momento, esse registro acaba saindo para fora. Exato. Dando um comando, dando um prompt. Exato. Na verdade, os computadores são cópias do nosso cérebro, mas de maneira bem simplista, né? Então, o nosso cérebro lá também tem a parte de memória, que nem um HD. Memória que flutua, que é o que a gente muitas vezes a pessoa fala, eu tô com memória ruim. Fala, não, você está com memória RAM, né? Que é essa memória virtual. E um centro de processamento, idêntico ao nosso cérebro. A única diferença é que nós temos bilhões de células ali fazendo esse processo. Então, realmente, é que nem um computador. Quando a gente está trabalhando com a técnica da hipnose, o que eu falo? Que a gente vai fazer como se fosse uma formatação do PC. Tira o Windows da jogada, porque o Windows muitas vezes, o sistema operacional, ele trava você a fazer limpezas. Quem já não tentou deletar uma pasta não conseguiu porque não tinha permissão. Né? Então, dentro do processo terapêutico, a gente coloca o racional crítico um pouquinho de lado e acessamos aquele lugar aonde realmente estão as informações. E é um sofrimento, né? Porque eu imagino coisas que tão simples no dia a dia. Vamos pensar, a pessoa se preparou durante 1 ano, 2 para tirar a carta no Detran. Chega na hora de dizer, olha, você está sendo testado. Ela
toda aquela adrenalina, dopamina, tremedeira, suor, boca seca, ela entra numa crise geral, né? Trava geral. Eu só dei um exemplo, mas pode ser numa entrevista de emprego, numa apresentação. O que acontece com o corpo quando ele fica diante dessa possível agressão? Então, essa descarga, né, é uma descarga noradrenérgica e adrenérgica, né, que vai criar esse processo. As pessoas falam assim, mas é contraintuitivo, né? Eu falo, pois é contraintuitivo para a nossa mente moderna. Mas o nosso inconsciente, vamos lá, nós estamos numa vida moderna, vamos lá, 100, 200 anos nessa vida. Perfeito. Antigamente não tinha isso. Certo. Então, o que acontece? Antigamente eu travava, porque se eu correr de um urso, ele corre atrás. Então, eu preciso ter uma noção. Então, os perigos naturais, normalmente a gente precisa pensar, trava, deixa a coisa passar. Então, não é para ser reativo. Nossa reação é para caça, para ir atrás de alguma coisa. Mas em momento de perigo, a gente trava. Né? Quando a gente entende que saímos correndo. Só que na nossa vida moderna, qual é a chance de você acordar e ser acordado por um leão do seu lado? Negativa, então, né? os nossos leões modernos são outros. Nossos leões, os nossos medos são exatamente esses que Aí são que entra, ali. René, essa ressignificância, esse é o termo. É você dar um outro sentido para os seus medos, é isso? Exato. Você vê que o nosso cérebro já faz isso naturalmente. Né? Então ele já cria um significado para algo que não tem. Então uma entrevista de emprego virou o leão de antigamente. Mas então agora eu preciso criar também essas âncoras nos prazeres. Como você falou, como é que eu desbloqueio alguém que quer tirar a carteira e não consegue? Gera um prazer que sobrepõe aquele processo. Então é tão realizador que sobrepõe os desafios. Eu falo que nesse exemplo é como se fosse uma trilha de montanha. As pessoas que querem realmente chegar lá no topo, o que acontece? Poxa, ela passa pela trilha, 4, 5 horas de montanha, água, aquela coisa toda, mas chega lá em cima, tem um prazer e depois desce, né? Tem que descer tudo. Agora, pega alguém que foi convidado sem saber para você ver como é que é. Mas sai xingando no caminho, lá em cima xinga, volta, fala, mas foi sem noção nenhuma. Ele não tem um processo, ele vive só a dor. Então, a nossa intenção de ressignificar é colocar esse significado mesmo, não só a questão de significado no que tange ali, né, a semântica do processo, mas também trazer esse peso para aquilo. Nós vamos falar, René, mas eu quero muito uma carteira de motorista. Eu falo, não, você quer aqui. A gente quer fazer queira aqui, ó. Aqui é que movimenta, que faz aquela coisa acontecer. Tem alguns estudos que dizem que muitas das nossas crenças nascem na primeira infância. É fato isso? E como que a terapia, como que a hipnose pode acessar esse HD tão antigo? Muito bem, é verdade. Muita coisa vem da nossa primeira infância. Mas isso acontece, sabe por quê? Porque é lá que estão nossos aprendizados mais basais. Então, é lá que você aprende a amar, que você aprende a comer, que você aprende a respirar. Tudo que é muito básico está lá. E aí, claro que daí a gente vai apontar o dedo sempre para os nossos primeiros professores, que são nossos pais, a nossa família. Né? E ele fala assim, mas eu não ensinei meu filho a amar. Eu falo, não, você ensinou através das práticas. Ele que interpretou aquilo. Então, claro que ao mesmo tempo tem essas coisas maravilhosas que vêm da nossa infância, né? Você não aprendeu a comer, você foi lá e copiou, né? Você não aprendeu a dar risada, ninguém olha para você e fala assim, sorria assim. Não, você foi copiando aquilo até que aquilo criou um significado e você travou. O problema é que nossos traumas também vêm assim. Então, às vezes, né, um pai que fala que dinheiro não traz felicidade porque ele tem medo daquele recurso, daquela situação, acaba ficando no seu inconsciente, junto com coisas muito basais. É aí que nasce o que a gente chama de crenças limitantes. É aquilo que você acredita, ou seja, que está lá conectado com a sua mente, mas que está limitando a sua vida. René, o que a hipnose, o que teus estudos falam da sofrência? Sabe aquela pessoa que já se separou, se já divorciou, já há 3, 4, 5, 10 anos e continua naquela sofrência? Exato. A gente fala que são os comportamentos repetitivos, né? Isso, então ele fica ali repetindo, ou fazendo a repetição desse processo. As meninas chegam lá pra mim e falam assim, René, eu tenho o dedo podre, né? Parece que eu sempre escolho o cara ruim, o pior da rodada lá. Né? Quem tá aí, nos assistindo aí, que se reconhece, ó, tem chance de melhorar, dá pra sair disso. Então, o que a gente faz? É justamente ressignificar o padrão. Muitas vezes essa pessoa, vamos lá, no campo do relacionamento, pra gente ficar mais específico aqui, ela vai estar buscando um pai, uma mãe, e às vezes esse relacionamento é ruim lá de trás. E ele começa a repetir esse padrão, porque o único lugar que essa pessoa viu um relacionamento foi o do próprio pai e mãe, ou aquele mais próximo, às vezes tem lá o vô e vó, né? Porque o restante não.
Ah, Renê, mas eu li, eu vi sobre a questão do relacionamento e tudo mais. Mas eu quero, por que eu não mudo? Porque lá dentro tem um padrão que você conhece nos mínimos detalhes. São os padrões. Você vai repetir É melhor aquilo. ficar com ele do que arriscar algo diferente. Exato. Por isso que a gente fala, né, que o importante é o meio, é onde você tá, que daí você começa a se alimentar disso. Perfeito. Gente, eu continuo aqui com esse caraboto aqui no estúdio, só que nós vamos fazer uma pequena pausa nesse bate-papo e vamos chamar o nosso quadro que fala sobre os seus direitos. E você? Você conhece os seus direitos? Então vem aí o Dr. Rafael Guazelli, o quadro Conheça os Seus Direitos. Vinheta na tela. Olá, meu nome é Rafael Guazelli, estamos novamente aqui no quadro Conheça Seus Direitos. Se a sua empresa recebeu uma carta da Receita Federal, você já sabe o que fazer? Não se desespere, hoje eu vou contar como você deve proceder. O primeiro passo é você entender o motivo dessa notificação, o que levou a Receita Federal a notificar sua empresa. Pode ser vários tipos de erros ou falhas na declaração. Por exemplo, você pode ter omitido algum rendimento que você recebeu de uma prestação de serviços. Você pode ter omitido algum tipo de investimento que você tenha, que a sua empresa tem e você não declarou. Além disso, é possível também que tenha ocorrido um erro no preenchimento da declaração. Também é um motivo que enseja a notificação. Além de outros vários motivos que podem acontecer, como, por exemplo, você declarar um valor menor do que você recebeu, também é uma falha na sua declaração. Então, o primeiro passo é entender o motivo, para daí você tomar um plano de ação. Dentro do plano de ação, como agir? O primeiro passo é crucial. Nunca ignore essa notificação. Se você recebeu uma notificação, é porque a Receita Federal entende que os seus dados que você enviou, os dados da sua empresa, as informações não foram satisfatórias. Então, de alguma forma, você vai ter que responder essa intimação, essa carta. Lembre, você não necessariamente você está sendo cobrado por alguma coisa. Você está sendo exigido que a sua empresa preste um esclarecimento. Então, o primeiro passo é o seguinte: procure seu contador. Se a questão for muito complexa e seu contador não tiver condições de lhe auxiliar, daí vale, com certeza, a pena você falar com um advogado tributarista, com uma consultoria tributária para que lhe auxilie. Sempre que você verificar que a partir da carta realmente há uma falha na sua declaração, para fins de regularização, seja por erro no preenchimento ou por, de repente, omissão na declaração que venha a ensejar um pagamento de imposto, é possível você adequar a sua declaração, retificar a sua declaração, seja para corrigir a informação ou seja para também pagar algum saldo de imposto de tributo residual. Dessa maneira, você conseguirá evitar que a sua empresa tenha que pagar algum tipo de multa. Então, é fundamental que você entenda que todas as empresas estão sujeitas à fiscalização. Não se apavore quando você receber uma carta, uma intimação. É importante que você adote uma providência através de um profissional especializado. Dentro do tema como melhor gerir a sua empresa e ter maior lucro, eu convido você a assistir um vídeo com o tema 5 erros capitais no contrato social que podem causar sérios prejuízos na sua empresa. Até lá! Muito bem, nós estamos de volta. Eu vou fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo comercial e volto a conversa então aqui com o Renê Scaraboto, hoje aqui conosco aqui no estúdio, falando sobre hipnose clínica. Em 1 minuto nós estamos de volta.
melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Legal, gente, estamos de volta e agora continua o bate-papo aqui com o René Scaraboto. O René que é terapeuta clínico e, como eu falei no início da nossa conversa, ele utiliza da hipnose clínica como uma das ferramentas para ajudar as pessoas a viverem felizes, né, René? Exatamente. Viemos nesse mundo para isso. Né? Como dizia o próprio Cristo, eu vim para viver com abundância, né? Exato. Eu falo em consultório que se você está fazendo muita força para ser feliz, você está no caminho errado, viu? A gente veio aqui para justamente isso. René, a pessoa quer saber o seguinte. Tudo bem, René, eu já entendi que a hipnose clínica é uma ferramenta que vai poder me auxiliar a resolver traumas do passado, problemas específicos, problemas psicossomáticos, traumas, crenças limitantes e por aí vai. É isso? Também. Aí a pessoa pergunta, mas René, eu vou ficar refém do hipnoterapeuta pro resto da minha vida? Ou toda a demanda vai ter início, meio e fim? Vamos lá, essa é uma das perguntas mais clássicas da hipnose, né? Vou virar um zumbi, vou ficar... Olha, gente, vamos lá, olha aqui pra mim. Gente, não tem isso, você está no controle durante todo o processo. Isso acontece porque eu falo sempre, o lugar da tua personalidade, de tudo que você acredita, lá no teu inconsciente, não no teu consciente. Tanto que muitas vezes o nosso sofrer é o conflito entre o consciente e o inconsciente. Aquilo que eu quero agora, mas com aquilo que está lá dentro da minha personalidade. Então a nossa intenção dentro do processo terapêutico é fazer essa junção, essa conexão. Né? Então, ou seja, eu falo que no processo terapêutico você vai sair mais você do que quando você autoconhecimento. Autoconhecimento é a palavra-chave. Eu falo que independente de qual seja a queixa que você entra em consultório, essa vai de graça. Eu falo que, metaforicamente, é como se você tivesse uma casa. Pega aquela casa toda suja, abandonada, tal. Você nem quer entrar nela. Agora, pega aquela casa toda linda, arrumada, que você vê que, puxa, tem obras de arte e tal. Você tem vontade de ver os detalhes dela. Seria uma organização das gavetinhas mentais? Exatamente. Você tem prazer de olhar para a sua casa interna. Porque às vezes o ser humano fica rodando que nem o cachorro em volta do rabo, né? Nem sabe qual é o problema. E vira um turbilhão. E às vezes é uma coisinha que só precisava fazer assim, ó. Arrumar ali. Exato. Isso acontece por causa do dedão esticado, né? A gente fala que a filosofia é Homer Simpson, né? A culpa é minha, bota em quem eu quiser. Pois é. Então, enquanto a culpa estiver lá fora, eu não tenho como resolver. Agora, quando ela passa para cá, puxa, aqui agora o universo se abriu. O René, aquelas pessoas que passam a vida toda delegando a culpa sempre ao outro. Essas aí... Como é que você vê isso aí? Como é que a hipnose... O que a hipnose explica a respeito? Então, essas aí é como a gente falou aqui, né? Ela tem uma insegurança interna. Então, como ela sabe que ela não vai conseguir, e eu falo saber inconscientemente, que ela vai conseguir resolver aquilo, então ela acaba delegando para o outro, como se o outro fosse o culpado da sua própria desgraça ali, né? Então, a gente fala sempre que essa pessoa está vivendo fora do perfil dela. Ela está vivendo fora da vida dela. Porque o certo mesmo é ela olhar para a vida dela e a partir da vida dela ela conseguir construir. Outras técnicas como o Mindfulness vai trazer muito isso, né? Viver o aqui, o agora, o presente, né? Viver a sua própria vida. Por quê? Porque o teu futuro mora aqui. A tua vida mora no que você está fazendo aqui agora. Então a hipnose, eu falo que ela vai ajudar você a ter esse ponto de acesso, voltar a você, né? Você falou do viver no presente, né? E a rede social, ela nos tira do presente, né? Ela faz nós olharmos sempre que o outro é melhor, que o outro está melhor. Vejo como o mundo está melhor e eu estou aqui nessa situação, né? A ansiedade é fruto disso, preso no passado e excesso de futuro? A ansiedade é exatamente esse processo. É uma preocupação excedente de algo que vai vir. Né? A ansiedade vem da palavra ansiar por algo. Né? Só que eu falo que é engraçado que as pessoas hoje estão ansiando por algo negativo. Né? Porque quando a gente está lá para ansiar uma viagem para fora, uma coisa, isso é maravilhoso. Eu quero que você não durma de tanto que você espera por aquilo. Mas hoje as pessoas estão ansiando por coisas negativas. O medo de errar, o medo de, enfim, de não dar certo, enfim. E isso realmente tira a gente do momento presente. Porque o momento presente é o lugar onde eu posso tudo. Aqui eu posso tudo. O passado já foi e o futuro ainda não, ele é incerto. Você falou uma palavra que eu quero puxar um gancho. Você falou em medo de errar.
O medo de errar gera ansiedade. E isso leva a outro erro, e até mesmo a pessoa a desistir de vários processos, porque ela diz, não, eu já sei que, né? A hipnose pode extrair, não vou extrair, porque o medo é algo necessário, né? Exato. É a nossa, digamos, é o nosso sistema de proteção, né? Exato. Só que o excesso acaba nos levando para o lado errado, né? A hipnose pode ajeitar esse reloginho da ansiedade, esse medo de errar excessivo, que está muito ligado ao ego, não está? Tá muito ligado ao ego. Mas eu gosto de falar sempre que esse equilíbrio, né, que a gente busca, nós vamos calibrar as suas emoções. Isso é o que todo mundo está buscando hoje, que é o chamado de autogestão emocional, autogestão dos pensamentos. A inteligência emocional. Exato. Que é o que, nada mais, o equilíbrio. Como é que eu me considero inteligente? É aquele que consegue pegar a teoria, prática, aplicar, dar soluções de problemas. Ninguém está falando que não vai ter problema, ninguém está falando que ele não tem que se movimentar. Não, a inteligência é isso, é eu saber o que eu tenho e como calibrar esse processo. Então essas emoções hoje elas são descalibradas, nós estamos tendo completa, enfim, por causa do próprio processo social ali, né, demandas completamente perdidas. Se eu não tiver eu aqui dentro, para me ancorar do que eu quero, e aí vem uma questão do ego. Eu falo, gente, o ego, ele é um certo problema se ele estiver desarmonizado, se ele estiver desequilibrado, porque o ego é lá dentro, é o nosso processo. Se ele estiver equilibrado, ele é nossa casa. Então as pessoas falam assim, mas Renê, isso não é ser egoísta? Eu falo, opa... O egoísta é aquele que pensa em si mesmo em detrimento de alguém. Alguém tem que perder. Agora, se você está pensando somente em você, você é autoconsciente. É diferente. Perfeito, perfeito. Bom, vamos entender então o processo. O Renê Scaraboto é terapeuta já há mais de 10 anos. Como é que o processo, Renê, funciona lá dentro da tua clínica? A pessoa chega com uma demanda, não vou nem citar a demanda, uma demanda qualquer. Como é que acontece o processo? Vamos lá, rapidamente, né? Na primeira consulta, eu falo que minhas consultas lá são de 2 horas, é uma imersão em consulta, a gente vai trabalhar realmente o indivíduo que está ali na nossa frente. Mas uma anamnese rápida, a gente vai entender o processo. As pessoas às vezes falam assim, mas eu não sei muito bem o que eu quero. É ali que a gente vai construir, pode ficar bem tranquilo. Quem ir lá no consultório sem saber muito bem o que quer, a gente constrói, a gente faz esse processo. E, através dessas pequenas orientações, nós vamos depois para o campo da hipnoterapia propriamente dita. Renê, como é que funciona esse negócio? Um relaxamento bem tranquilo e bem gostoso. Durante o processo terapêutico, inclusive no campo da hipnose continuativa, que é a ferramenta que eu trabalho, não existe nem conversa entre paciente e terapeuta. É um processo interno, o paciente com ele mesmo. Né? Eu falo que lá é gostoso, tem uma cama lá, para você ter uma noção. Bota a musiquinha, a pessoa se relaxa e eu vou estar declamando o roteiro para o paciente. Eu falo que o paciente vai sentir como se estivesse tentando dormir com a televisão ligada, sabe? Que fica aquele sonzinho no fundo, eu vou estar meio atrapalhando o soninho dele ali. E durante esse processo são 2 grandes eixos. O relaxamento, então a gente guia. Renê, eu tenho problema para dormir, eu sou muito estressado, consigo? Consegue, gente, pode ficar bem tranquilo que a gente faz esse acesso. Eu entraria nisso, porque ultimamente eu só durmo com um videozinho do YouTube ligado. Exato. E naquele sonzinho bem baixo, sabe? Exato. Senão não durmo, Renê. Então, essa é a mesma estrutura que a gente vai colocar para induzir o relaxamento. Perfeito. A diferença é que nos vídeos do YouTube, o que acontece? A intenção é que você durma. Então, ele deixa você ir lá no profundo, para você dormir. Em consultório, eu vou travar você um pouquinho antes desse processo, que a gente chama de transe hipnoterapêutico, né? Ou terapêutico, ou sono terapêutico. É um estado propício. Exato. Estado propício para as ferramentas de ajuda entrarem no psicossomático. Para a gente poder fazer configuração, reconfiguração e higiene mental. Perfeito, é ali que a gente vai trabalhar. Perfeito. Todas as ferramentas são verbais. Frases, textos, palavras que vamos estar acessando inconscientemente. Seria uma reprogramação? Reprogramação é Podemos uma delas. usar esse termo? Podemos. Reprogramação, ressignificação são palavras aí que nós utilizamos para esse processo. Ô Renê, tem algum grupo de pessoas que esse tipo de ferramenta não funciona? A condicionativa, ela diz uma coisa, que é o único grupo de pessoas que não funcionam são aquelas que não querem. O não querer. O não querer é o que mata. Porque eu ia jogar uma pergunta aí com relacionada aos vícios. Né? Pessoas que é dependente de qualquer tipo de vício. Né? Então ele tem que querer. Não adianta alguém dizer, eu trouxe aqui meu filho, meu marido, minha esposa, que tem determinado vício. Se a pessoa chega lá e se trava... Não. O processo não anda. Não dá. Isso acontece porque nós estamos tratando o próprio inconsciente do indivíduo. Eu não posso ir contra você.
eu vou a favor de você. Então você me dá acesso à sua casa. Eu entro aí e te ajudo você a construir aquilo que você deseja. Mas se eu não tiver esse acesso, eu nunca vou entrar. Perfeito, perfeito. Renê, volta mais vezes aí. É um tema tão interessante, né, para a gente conversar. Por enquanto eu vou agradecer o Renê e vou colocar na tela, então, o contato, se você gostou desse assunto e você quer um pouco de autoconhecimento, né, Renê? Perfeito. E quer a ajuda de um profissional, tá aí, Renê Scaraboto, terapeuta integrativo, e o Instagram, para você mandar a sua pergunta e conhecer um pouco mais do trabalho desse profissional, é Hipnose para Todos. Exatamente. Então anota aí na tela, @Hipnose para Todos, converse com o Scaraboto e seja feliz, meu amigo. É isso, Exatamente isso aí, Mário Suassuna. Muito obrigado, Muito viu? obrigado, viu? Bom, nós agora vamos falar de outro tema. Vem aí o nosso quadro Mulher de Sucesso, que é apresentado pela empresária e mentora de mulheres, a Vera Adib. Acompanhe comigo, vinheta na tela. Olá, seja muito bem-vinda ao quadro Mulher de Sucesso. Eu sou Vera Adib, sou empresária, mentora de mulheres e hoje nós vamos tratar de um assunto que vai ajudar muito nas suas conquistas profissionais. O tema é o poder do autoconhecimento. E para a gente falar de autoconhecimento, da importância da gente se conhecer um pouquinho melhor, eu quero falar para você que quando você se conhece, você toma decisões melhores, você sabe exatamente o que você quer fazer da sua vida, você compreende qual é a sua missão e a sua visão do seu trabalho, de tudo que você quer conquistar para você. Mas o que acontece é que muitas mulheres, elas trabalham bastante para conquistar o que querem, são persistentes, mas não alcançam os resultados que gostariam. Muitas vezes, a mulher, ela é criativa, ela está trabalhando numa ótima empresa, mas no fundo, o que ela gostaria é de ser empreendedora e colocar a criatividade dela a serviço da sociedade. Mas falta para ela coragem. Outras vezes, a mulher, ela quer expandir os seus conhecimentos, quer se tornar uma investidora, quer trabalhar fora do país, mas ela não dá esse passo. Por quê? Porque ela não sabe exatamente o resultado que vai dar dessa decisão dela. Então, quando a mulher se conhece melhor, ela consegue tomar decisões importantes na sua vida. E eu quero contar para você que o Dr. Martin Seligman, ele foi fazer estudos a respeito disso. Ele e sua equipe, com mais de 50 profissionais especialistas da área de psicologia e outras áreas, estiveram por 3 anos fazendo pesquisas ao redor do mundo. E eles acabaram descobrindo 6 virtudes e 24 forças de caráter que todo ser humano tem em comum. Eles compilaram esses estudos para que nós hoje conseguíssemos entender melhor as nossas forças pessoais e com isso alavancar a nossa carreira, os nossos negócios, a nossa vida pessoal. E eu quero falar para você 3 coisas que você pode fazer para te ajudar nesse autoconhecimento. A primeira delas é você se perguntar: o que eu gosto de fazer? O que eu gosto de verdade, que mexe com o meu coração? Quando você faz essa pergunta, o que eu gosto, você pode responder, por exemplo, eu gosto de organizar as coisas. Então, talvez você tenha uma das forças que o Dr. Martin Seligman chama, que é a força do critério, para você ter uma mente plena, uma mente aberta e você saber organizar o que você precisa. As forças, elas são nomeadas de diversas formas. Perseverança, amor ao aprendizado, espiritualidade, liderança. Isso tudo é natural em você. Então, quando você descobre o que você gosta, naturalmente, você já está usando as forças que você tem. A segunda pergunta é o que eu não gosto. Porque o que você não gosta faz com que você tenha dias que você não se sente tão bem assim.
porque você está fazendo coisas que não realmente elevam a tua energia de fazer com gratidão, com alegria. Então, descubra isso também. E a terceira questão é: faça uma reflexão, faça pausas para reflexão. Muito tem se falado da gente parar, meditar, mas eu te convido a fazer uma pausa para refletir. O que durante o dia me deu energia, me fez eu me sentir bem? Essa reflexão vai fazer com que você se perceba mais. Ativa a sua intuição para perceber mais a sua vida e as coisas à sua volta. E agora eu quero te contar uma história de sucesso maravilhosa. Essa mulher empoderada, americana, chamada Sara Blakely, ela construiu um império. E de que forma? Usando o poder do autoconhecimento. Mas, Vera, como que ela fez isso? Ela fez isso da seguinte forma. Ela trabalhava vendendo máquinas de fax na época, fax machines, de porta em porta. Então ela tinha uma vida bem simples, mas ela tinha uma vontade muito grande de empreender. E ela pensou que seria muito interessante se a mulher pudesse ter uma calça por baixo de uma calça branca, mas que fosse transparente e que não marcasse o corpo. E aí ela começou a entrar para a indústria da moda e acabou desenvolvendo, através da sua criatividade e persistência, algo que se tornou enorme, se tornou um império. Ela já saiu na revista da Forbes por ter justamente conseguido crescer no seu negócio, por ter acreditado nela mesma. E ela fala justamente isso. O diferencial da vida dela é que ela deixou de querer agradar as outras pessoas e acreditou na visão que ela tinha do negócio para ela. Então eu convido você agora a olhar para você, a se conhecer melhor, a anotar aquilo que te faz bem, a fazer a sua reflexão e saiba que o melhor empreendimento que você pode fazer na sua vida é em você mesma e na sua carreira. Então acredite no seu potencial. O teu potencial te leva aonde você realmente merece estar. Eu convido você a acessar o meu Instagram, a conhecer mais dessa história de autoconhecimento e também fazer perguntas. Para o que você tiver dúvidas, eu vou poder te ajudar. No nosso próximo episódio, eu vou falar sobre o poder da autoconfiança para gerar resultados positivos. Eu espero você! Muito bem, gente, estamos chegando então no final de mais um programa Bate-Papo, agradecendo, claro, sempre a sua importante companhia. E aqui na tela então está o nosso QR Code. Se você quiser entrar em contato, mandar o seu alô, seu recado, sua pergunta, sua sugestão de pauta, fique à vontade. Sua participação sempre é muito importante. Por hoje é só, obrigado e até um próximo programa. Tchau, tchau, gente.